Olá, aluno XP Resolve, mais uma vez aqui com vocês, a professora Milena, para a gente resolver aqui as questões do Enem 2021, da primeira aplicação. Então, nós temos aqui uma questão, pessoal, que, olhando bem rápido, fala alguma coisa acerca de programas de saúde, né? Vocês sabem que programa de saúde, aquela parte que envolve as doenças, né? A parasitologia, o mecanismo de como as doenças são transmitidas, as estratégias que são usadas, por exemplo, para poder prevenir, né, ou até combater certas enfermidades. Isso aí é um foco muito importante, né, do programa não só do Enem, como também estilo tradicional. Mas como a gente está falando de Enem, vamos, né, entender, resolver a questão no parâmetro Enem. Então, essa questão, gente, diz o seguinte, ó. Entre 2014 e 2016, as regiões central e oeste da África sofreram uma grave epidemia de quê? De febre hemorrágica causada pelo vírus Ebola, né? O vírus Ebola, gente, ele é altamente letal, ele tem uma taxa de letalidade muito elevada, inclusive isso é informado aqui no texto, vejam, ó, que se manifesta em até 21 dias após a infecção e cuja taxa de letalidade, ou seja, enfermos, né, pessoas que estão doentes, que vão a óbito, pode chegar até, vejam, 90%. Tá? Então, ele tem um período de incubação relativamente longo, ou seja, a pessoa pega a infecção e daqui que ela comece, né, a manifestar os sinais e sintomas da doença, isso leva um certo tempo. Então, é isso que a gente entende como sendo período de incubação. Mas tem o que, gente? Uma taxa de letalidade bastante elevada, certo? Então, as pessoas que contraem um vírus Ebola, certo? Dificilmente sobrevivem. Raras são essas pessoas que sobrevivem. Por quê? Porque a pessoa vai apresentar um quadro sintomático muito forte de vômitos, diarreia, sangramento. Então, a pessoa entra num choque, né, circulatório, um choque hemorrágico, um nível de desidratação, de perda de água, de eletrólitos muito intenso, que acaba colapsando o organismo e levando o indivíduo ao óbito, né? Bom, vamos continuar aqui. Em regiões de clima tropical e subtropical, um outro vírus também pode causar uma febre hemorrágica, que é quem, minha gente, o vírus da dengue. Então, ele está falando, ó, de duas doenças virais que causam febre e hemorragia. Só que tem um detalhe. O vírus da dengue, ele é transmitido através de um vetor. Quem é o vetor, gente, da dengue? O mesmo que transmite outras doenças virais, como, por exemplo, febre amarela, como, por exemplo, Zika, chikungunya, certo? Então, essas doenças virais são transmitidas por um mosquito vetor conhecido pelo nome de quê? Aedes aegypti. Lembram dele? Bom, aí ele está dizendo aqui, ó, que esse vírus da dengue, ele tem o quê? Ele tem um período de incubação menor, até 10 dias, certo? Por outro lado, vejam, uma taxa de letalidade abaixo de 1%. Então, comparando o vírus Ebola com o vírus da dengue, o que é que a gente tem? Bom, gente, então vamos aqui, né, transpor essas informações para cá. Ó. Então, já adiantei aqui o lado. Ó. Ebola tem um maior período de incubação, ou seja, ele leva mais tempo, né, para manifestar, que ele está falando de 21 dias até 21 dias, certo? E uma maior taxa de letalidade. Ele botou uma taxa de letalidade, ó, até 90%, até 21 dias de período de incubação. Dengue, menor período de incubação, ó, até 10 dias. Então, a pessoa manifesta mais rapidamente os sinais e sintomas da enfermidade e uma menor taxa de letalidade, tá vendo? Ó? Menor de 1 do que 1%, certo? Então, embora os sinais e sintomas levem mais tempo para aparecer, mas ele é mais agressivo, tá certo? Vamos lá. Então, o comando diz o quê? Ó?
Segundo as informações do texto, e, detalhe, aplicando os princípios de evolução biológica, as relações do tipo patógeno hospedeiro, ou seja, agente causador da doença e o hospedeiro desse agente causador. Qual dos vírus infecta seres humanos há mais tempo? Veja só. O que vocês sabem sobre vírus, minha gente? Vírus são seres parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam penetrar no interior de uma célula, parasitar, né, essa célula, obrigatoriamente para quê? Para que eles possam se reproduzir. E por que eles precisam fazer isso, gente? Parasitar o interior de uma célula para que eles possam se reproduzir? Simples, porque vírus não possui célula. Então, como ele não possui célula, ele não tem estrutura celular, isso vai acabar repercutindo em quê? Na ausência de um metabolismo próprio. Então, o vírus vai ficar na dependência de alguém para que ele use o material, né, desse alguém, para que ele possa montar as peças virais. Tá certo? Então, o que acontece? Como ele vai, né, parasitar o interior de uma célula, ele vai acabar o quê? Gerando doenças. E aí, pensem comigo. Um parasita, né, que penetra no hospedeiro e exaure esse hospedeiro, exaurir, gente, é gastar os nutrientes do hospedeiro, é roubar o material do hospedeiro que ele necessita para sobreviver. Então, minha gente, um vírus que prejudica uma célula hospedeira ao ponto de matá-la é um vírus burro, é um parasita burro. Porque pense comigo, se ele precisa da célula para ele se reproduzir e ele mata essa célula, ele está eliminando a possibilidade, né? Desculpa. Ai, meu Deus. Ai, peraí, vou voltar. Pronto, já foi. Então, continuando, viu? Então, um vírus que mata a célula hospedeira é um vírus burro. Porque se ele está matando justamente quem ele usa, quem ele hospeda, né, para poder ele se reproduzir, se ele matar essa célula, ele vai se reproduzir em quem? Então, vejam bem, percebeu-se que na relação patógeno-hospedeiro, ou seja, agente causador de doença e quem está hospedando esse agente causador, quem é que vai, gente, sobreviver por mais tempo? Aquele patógeno que menos incômodos, que menos prejuízos causa ao seu hospedeiro. Então, aquele parasita que prejudica menos, que incomoda menos, tá? É um parasita que evoluiu. É um parasita que vai ter maior chance de quê? De sobreviver. Tudo bem? Então, percebe-se que aqueles parasitas que têm muito mais tempo, né, são justamente esses parasitas que desenvolveram um mecanismo de reprodução sem agredir tanto o hospedeiro, sem causar óbito ao hospedeiro. Então, pensa aqui comigo. Quem é mais agressivo dos dois? Não é o ebola? Se o ebola é mais agressivo, visto que a taxa de letalidade é maior, então ele é um vírus mais novo do que o vírus da dengue. O vírus da dengue tem mais tempo, né? Ele teve tempo suficiente para poder desenvolver relações evolutivas com o seu hospedeiro para diminuir sua taxa de letalidade. Porque se o hospedeiro sobrevive, o patógeno também sobrevive. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. Qual dos vírus infecta seres humanos há mais tempo? Obviamente vai ser, como acabei de explicar para vocês, o vírus da dengue.
Então, a gente elimina a letra A, a gente elimina a letra C e a gente elimina a letra D, porque ele está falando de ebola. Então, vamos ficar entre B e E. O que é que diz a letra B? Bom, dengue por quê? Pois o menor período de incubação reflete duração mais longa do processo de coevolução patógeno hospedeiro. Não, gente, eu expliquei para vocês que não tem nada a ver com o período de incubação, mas sim com a relação de quê? Da taxa de letalidade. Menor taxa de letalidade está relacionado com essa explicação que eu coloquei aqui embaixo, ok? Vamos ver se é isso que está na letra E. Ó, dengue, cuja baixa letalidade indica maior eficiência do vírus em parasitar os seus hospedeiros. Por que maior eficiência? Por causa disso aqui, ó, menos incômodos, menos prejuízos, certo? Estabelecida ao longo de quê? De uma coevolução, ou seja, de uma evolução tanto do patógeno quanto do hospedeiro. Então, gabarito dessa questão, a alternativa é.